Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, estamos aqui com o João Bardawil, corredor, maratonista e que cuida lá do perfil Corre Barda. Aliás, daqui pra frente vou te chamar de Barda. Seja muito bem-vindo, Murilo, seja muito bem-vindo, Barda. Bom dia para vocês. Bom dia, pessoal. Prazer estar novamente aqui com vocês. João, o Barda, prazer recebê-lo aqui. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, João. Maravilha. Fala, André. Fala, Murilo. Pessoal que está acompanhando a gente. Prazer aí conversar com vocês nos próximos minutos. E é isso aí. Falar bastante sobre corrida, sobre maratona e tudo que envolve aí meu esporte favorito. Entendo que o de vocês também. Com certeza. Boa. Ô Barda, uma das coisas que a gente quer falar aqui, é claro, a gente sempre, quando traz um convidado, a gente gosta muito desse termo jornada do corredor. Então queremos entender um pouquinho da sua jornada, queremos entender também quando que a sua jornada como corredor se transformou numa jornada como corredor e influenciador de corrida, além, é claro, de saber um pouquinho sobre o seu ciclo atual, o ciclo para a Maratona de Londres, que está há um mês, né? Então tá aí. Exatamente. Tá aí no Amanhã... pico, tá pertinho do polimento, então é sempre um momento crítico aí. Mas vamos começar pela sua jornada. Como que a corrida chegou na sua vida? Qual foram as suas primeiras corridas? E como que foi do quilômetro 1 ao quilômetro 42, quando você completou sua primeira maratona? Quantos anos? Como é que foi esse processo? Perfeito, maravilha. Vamos lá. Bom, eu sempre fui praticante assíduo de vários esportes, então inicialmente jogava muito futebol no colégio, fazia jiu-jitsu também durante uma época, e aí nesse meio tempo, durante o período que eu fazia fortalecimento na academia, específico ali para hipertrofia, eu comecei a ver a esteira lá da academia, comecei a andar um pouquinho, aí comecei a andar um pouquinho com inclinação também. E aí eu resolvi começar a correr. Na época, isso devia ser ali, 2013, 2014, bem incipiente, sem nenhum objetivo. E aí, a partir de 2016, eu comecei a fazer algumas corridas de uma forma um pouco mais frequente. Eu lembro que tinha um treino que eu fazia na escadaria da Sumaré, da Avenida Sumaré, que o pessoal da academia organizava da gente ir para lá. E a gente subia a escada, dava uma volta, daí a gente já fazia um circuitozinho assim, como se fosse uma corrida mesmo. E na época, eu comecei também a frequentar o estádio do Pacaembu, que acabou de reabrir com a pista, mas antes era só asfalto lá em volta. E aí as primeiras corridas que eu dei foram registradas até no aplicativo que eu tenho no celular, tenho até hoje, em torno de 2016, 2017. Naquela época, fazia no máximo 10 quilômetros, sem nenhuma instrução, sem absolutamente nada, só fazia mesmo, né? Gostava de fazer assim, eventualmente sexta-feira, quando eu estava saindo assim do trabalho ou das coisas que eu tinha que fazer durante o dia, dava uma desestressada, era bom para entrar no final de semana. E aí, a partir de 2018, quando eu fui fazer intercâmbio, fiz intercâmbio para Copenhague, na Dinamarca, passei 6 meses lá, aí que a corrida começou a se tornar mais frequente mesmo. Claro, por conta das possibilidades que a gente tinha lá, que eram remotas, né, de fazer outros tipos de esporte, tinha uma galera lá da residência que corria, aí eu levei meu tênis, dava umas corridinhas num parque lá perto de onde a gente ficava, também de uma forma bem tranquila, sem nenhum tipo de treinamento ou meta específica. E aí, ao final do intercâmbio, eu fiz uma corrida de 10 quilômetros, que é uma corrida bem interessante que acontece lá, que são em todas as cidades da Dinamarca, o rei corre, se não me engano se era o rei ou o príncipe, ele corria 10 quilômetros, aí no final acabava em Copenhague mesmo, ele fazia acho que 4 dessa por dia, né? Ele completava 40 quilômetros, as pessoas cada uma 10 quilômetros. E aí eu gostei, fiz um pace de 4,35 por quilômetro. Na época eu tava pesadão, assim, porque intercâmbio a gente bebia, né, bastante, farreava, então eu falei, pô, legal, gostei. E é assim que eu voltei do intercâmbio, no meio de 2018, eu coloquei uma meta de fazer a minha primeira meia maratona no início de 2019. Então tinham alguns meses aí para treinamento, mas até aí sem nenhuma instrução ainda, fiz por conta própria. E aí eu lembro que a maior distância que eu tinha corrido antes da minha maratona tinham sido 13 quilômetros.
Então, fica bem fora ali do que é prescrito, obviamente, né? E aí eu lembro, né? Fiz na época acho que era internacional, em 2019, que saía e chegava lá no Pacaembu. Lembro na voltinha, assim, quando sobe a ponte de volta para entrar na Pacaembu, para chegar lá no estádio, tem um falso plano. Aquele momento eu Cara, eu sofri já corri muito. essa prova e eu lembro exatamente desse trecho. É terrível. É Exato. horrível. Exato. E eu, nossa, eu não sabia o que eu tava fazendo lá, assim. Tipo, quando eu falei, que terminei, falei, nossa, graças a Deus. Terminei até num tempo razoável, acho que eu fiz em 1h50 na época, foi bem legal. E aí, depois disso, eu dei uma miada, vamos dizer assim. Então, parei e aí veio a pandemia, né? Um ano depois. Durante a pandemia, eu continuei dando algumas corridas, mas também acho que a maior distância que eu tinha corrido na época tinham sido 15 quilômetros. E em 2021, eu tive a brilhante ideia de fazer um meio Ironman. Então, daí que começou meu contato com assessoria, com a corrida propriamente dito. E aí me mandaram o telefone do meu treinador, que eu tô com ele até hoje, que é o Caio, da Limiar, um parceiraço meu, assim. E inicialmente para fazer o 70.3 do Rio de Janeiro, que ia ser, eu tinha entrado na assessoria para fazer depois de 2 meses, para vocês terem uma noção como que eu estava planejado, assim, né? E aí ele foi adiado para o outro ano, para 2022. Então foi bom que eu tive um tempo para conseguir treinar, propriamente dito. E aí no começo de 2023, quando eu fiz o meu meio Ironman, eu me inscrevi na Maratona de Nova York. Simplesmente por me inscrever, sem ninguém tinha me falado, eu não tinha nem contado para ninguém, porque eu tinha visto na época que o sorteio já era muito difícil, agora praticamente impossível, né? E aí, quando eu terminei o meio Iron, eu já sabia que eu ia fazer a Maratona de Nova York, tinha sido selecionado. Então, assim que eu terminei o meio Ironman que eu fiz no meio de 2023, eu tinha já o meu próximo objetivo, que era a Maratona de Nova York, final do ano, minha primeira prova. E aí 2023, então. 2023, minha primeira prova. Desculpa, 2022, perdão. Tudo primeira que eu falei, maratona. Isso, tudo que eu falei em relação ao meio Iron também foi 2022. 22, boa. Eu entrei na assessoria em 2021, que ia fazer o meio Iron no mesmo ano, foi pro ano seguinte, 2022. No final de 2022 eu fiz a Maratona de Nova York, que foi minha primeira prova. Só que o que aconteceu? Na época, eu ainda jogava futebol. E aí, cerca de 2 meses antes da prova, eu tive uma entorse no tornozelo. Putz. E aí foi uma coisa surreal, assim, né? Claro, burrice total. Falei pro Caio, ele ficou, acho que, sem falar comigo por umas 2 semanas. Literalmente, assim, ele falou, não acredito que aconteceu isso. Tipo, quando, você conseguir pisar no chão, você me avisa, assim. E aí todo o planejamento que eu tinha feito para a maratona foi completamente adaptado para minha realidade daquele momento. Então, para minha primeira maratona, eu digo que eu não tive um ciclo apropriado, longe disso. A maior distância que eu tinha corrido tinham sido 27 quilômetros. Isso foi antes de eu ter essa entorse no tornozelo. Então, perdi os longos de 30, 32, enfim, os longos. E principalmente perdi os treinos. Fiquei, se eu não me engano, foram 8 semanas de molho. E aí fui para a prova com o simples objetivo de completar. E Nova York eu não fazia ideia como era. Não fazia ideia como era a maratona, não fazia ideia como era a prova. E eu acho que eu posso falar que eu subestimei a distância, subestimei a prova, subestimei tudo. Tinha um histórico de conseguir completar as provas, o meio Ironman fiz super bem, mas realmente chegou no quilômetro 35, eu desliguei, travei assim. Eu lembro que eu passei uma das pontes, né? A Queensboro Bridge, até eu lembro o nome dela porque ela me marcou bastante. Quando eu terminei a prova, quando eu terminei a ponte, estava completamente acabado, assim, tive que andar. Quilômetro 35, e aí até o final foi uma luta, uma batalha, quebrei completamente, estava com uma meta aí para fazer abaixo de 3 horas e meia, 3 horas e 25, acabei finalizando em 3 horas e 45 minutos, então foi uma experiência... Ruim, né? Não é um tempo ruim, para a primeira maratona, e ainda mais quebrando. Exato. Mas tendo em vista o que você tinha de potencial, né? E com certeza esses últimos 7 quilômetros ali foram um martírio, né? Você com certeza preferiria correr os 35 de novo do jeito que você correu do que esses últimos 7, né? Deve ter sido com certeza. muito ruim.
Eu lembro que eu larguei super tranquilo, filmei a prova inteira, troquei uma ideia com a galera, batia nos cartazes, mas realmente depois que passou do 35 eu só queria completar. E tinha momentos que eu andava assim e eu falava, meu, não, acho que eu não vou conseguir voltar a correr. Mas aí até o final eu consegui completar 3 horas e 45 e aí eu entendi, de fato, na prática, o que é uma maratona e o que que ela exige. E aí eu fiz uma promessa para mim mesmo que para as próximas eu não levaria dessa forma e principalmente eu pararia de fazer outros esportes paralelos que seriam concorrentes assim à corrida. E Tem aí uma eu outra fiz promessa que é, é, desculpa, tem uma outra promessa que é muito comum, que é nunca mais eu vou correr uma maratona. Ainda bem que a sua foi quebrei, da próxima eu vou me preparar melhor, porque muita gente perfeito, quebra e fala, nunca mais eu quero fazer isso na minha vida. Para perfeito, você ver como cada um interpreta de uma forma, né? Uhum. Aquela fase, aquilo pelo que passou, né? E muito interessante. Mas continua aí, vamos lá, João. E aí você já estava com vontade de fazer as outras majors, outras maratonas? Como que foi? exato. Então, na verdade, foi um processo também completamente ao acaso. Assim que eu terminei a maratona de Nova York, eu falei, quero me redimir, quero fazer uma maratona treinando direito, vejo que eu tenho potencial. E eu me inscrevi para a maratona de Berlim. Mesmo processo, sorteio. Aí, no começo de 2023, saiu o resultado de Berlim, Uhum. que eu fui sorteado. Então, Uma primeiro sorte do tem isso, né? caramba aí. Exato. Berlim eu já tentei 2 vezes, nunca consegui. Eu Exato. senti uma dor de cotovelo Não, da é parte do André, impressionante. agora você Pô, vê. Nova York de primeira, só não vai me falar que Chicago você também foi sorteado de primeira. Chicago eu fui por tempo, pelo tempo de Berlim, Ah, mas tá. foi uma forma Menos legítima, mal. assim, mas não que tenha legitimidade ou não, tem várias formas de conseguir, até a gente pode também passar por isso. Uhum. Mas de qualquer forma, eu fui sorteado por Berlim, e aí a galera falou, meu, nunca tinha visto isso na vida. Tem pessoas da minha assessoria que correm há bastante tempo, que realmente tentam há 10, 15 anos É todas as difícil. provas e nunca são sorteadas. E aí eu falei, nossa, que legal. Fiz Nova York, vou fazer Berlim. E aí que virou um pouco essa chavinha em mim em relação a, putz, legal, tô fazendo já 2 das 6 majors, né? Na época eram 6. E vamos ver o que que isso vai dar aqui. Mas também, até aquele momento, sem nenhuma pretensão. E aí eu fiz o ciclo para Berlim e tudo mais. Isso foi 2023. 2023. 2023, exato. Eu consegui fazer um ciclo completamente redondo. Então, Berlim foi perfeito, assim. Eu digo que foi o ciclo perfeito. Não diria isso também para Chicago, por exemplo. E Mas Berlim eu consegui. me fala um Oi. pouquinho, Barda, né, já que você falou que foi um ciclo perfeito, o que que você ajustou, né? E, obviamente, uma coisa já está óbvia que você parou de fazer atividades com potencial de lesões traumáticas como o futebol. Perfeito, Mas o que mais assim que você incrementou para Berlim? O que que você perfeito. mudou para a gente começar a entender? Porque eu sei que você teve uma evolução absurda assim em termos de Aham, performance. Então é legal para a gente explorar assim. exato. Berlim eu considero como a minha primeira maratona de fato, assim. Claro, Nova York foi super legal, mas Berlim eu consegui entender o que que eu precisava fazer para conseguir correr uma maratona. Então, eu comecei a fazer fortalecimento específico para corrida, algo que eu não Uhum. fazia anteriormente. Eu comecei a seguir a planilha, exatamente o que estava prescrito, coisa que eu não fiz também anteriormente. Eu comecei a me importar mais em relação à alimentação, a descanso, ao sono. Então, esses são, para mim, os pilares principais e imprescindíveis para você conseguir correr bem uma maratona. Claro, Uhum. você consegue correr uma maratona sem algum desses pontos. Mas eu comecei a fazer uma cartilha que eu considero básica, e até depois é legal comparar com Chicago, com o que eu estou fazendo agora para Londres, porque eu vejo que eu evolui ainda muita coisa dentro do que eu achava que já era o básico que eu precisava para Perfeito. fazer. Mas Berlim foi um ciclo básico, assim. Então, fortalecimento 2 vezes, corrida 4 vezes na semana, Uhum. eu fui numa nutricionista que me passou também quantidades compatíveis do que eu estava gastando para não ficar em déficit calórico e tudo mais. E principalmente eu consegui fazer um ciclo fluido, sem nenhuma intercorrência. E aí eu lembro que eu fiz uma prova de 30 quilômetros em julho, então aproximadamente aí 2 meses antes da maratona, que eu consegui terminar para exatamente 4,15 por quilômetro, que era o ritmo que é o ritmo do Ritmo do sub sub 3, 3. né? O famoso Foi ritmo a do sub Run the 3. Bridge ou não? Exato. Não, na Justo. verdade foi a Ah, Roca na tá. É época. mais ou menos na É, mesma época, né? É É, exato. perto. são duas provas criadas exatamente para isso, né? São perfeitas as provas, É. exatamente. É muito legal, porque até aquele momento eu não tinha a menor pretensão de fazer um sub 3. Não tinha Uhum. passado na minha cabeça. Eu vinha treinando conforme estavam prescritos os ritmos, mas até aquela prova não tinha virado essa chave do tipo, putz, acho que eu consigo buscar esse sub 3 em Berlim na minha segunda maratona.
E aí os 2 meses subsequentes, eles foram perfeitos também. Cheguei em Berlim, consegui descansar, minha família inteira passeando, sexta, sábado, eu com a perninha para cima lá. E aí no dia da prova saiu um sub-3 redondo, redondo mesmo, assim, do começo ao fim, mantive entre 4,10, 4,15 por quilômetro. Finalzinho ali saiu um pouquinho, uns 4,20, 4,25, mas eu estava com uma margem dos outros quilômetros, e aí consegui fechar para 2,58,24. E aí consegui ter uma folga boa e, nossa, a sensação foi indescritível, assim. Ter esse objetivo concluído, depois que eu passei, realmente foi muito, muito legal. Muito, muito legal mesmo. E aí, em paralelo, né, até já entrando em outro tópico, que eu depois que eu acabei essa prova, eu falei, nossa, eu acho que eu quero começar a documentar um pouco desse processo, que é o que eu venho fazendo hoje na página. E eu acabei criando a página só em março do ano passado. Então foi um processo que na minha cabeça demorou quase 6 meses para eu colocar no papel. É um negócio que eu falo assim, até fico um pouco arrependido assim, mas acho que é o tempo que eu precisava ter para maturar essa ideia de fato começar a colocar minha cara lá, começar a criar conteúdo e tudo mais. Que legal, Barda. E eu dei uma olhada algumas vezes já no seu Instagram e tudo mais, e assim, é muito interessante que você traz muito para os seus seguidores esses pontos que você mencionou, né? Eu notei assim, trazendo conteúdo com muita responsabilidade, né? Então, mostrando ali a questão de fortalecimento, da fisioterapia, a importância do descanso, de correr leve, né? Você falou isso em alguns vídeos já, eu achei isso super legal, porque as pessoas têm essa mentalidade, né? Que tem que correr forte todos os treinos. A gente já gravou episódios específicos sobre o tema, sobre a importância de ter uma base, né? Um volume de treino grande, em baixa intensidade, né? Isso é super importante para corredores de endurance. Então, achei isso muito legal, assim. E a gente já notou outras vezes, né, André? Outros convidados nossos aqui, até recentemente, o Pedro, né? Na maratona de Austin, né? Falando também que o ponto de virada foi exatamente esse, notar que todos esses pequenos tópicos que você mencionou são os alicerces para você fazer bem uma maratona, né? Porque a maratona, assim, são alicerces para qualquer modalidade esportiva, para qualidade de vida, etc. Mas na maratona eles são muito mais exigidos, né? Eu acho que, assim, não tem como você negligenciar nenhum desses pontos. Precisa estar tudo muito redondinho. Você gostava de jogar seu futebol, teve que abrir mão provavelmente disso, ou se faz muito raramente, porque não dá, né? A maratona cobra muito da gente, é muito desgastante, é muito importante que você esteja ali 100% entregue aquele objetivo para que tudo dê certo, né? E não aconteça o que aconteceu com você em Nova York, como o André falou, poderia ter sido uma experiência traumatizante e você falar, não, nunca mais eu quero fazer maratona na minha vida. Muitas pessoas acabam lidando dessa forma com a frustração. Você foi diferente, falou, não, vamos ver o que eu posso mudar e seguiu adiante. Então foi bem legal. Mas é isso, só queria comentar principalmente essa questão, que você traz esses pontos no seu perfil, achei muito, muito bom isso. Aproveitando, Barda, o nome do podcast, o que passou na sua cabeça no quilômetro 41 da Maratona de Nova York e o que passou na sua cabeça no quilômetro 41 da Maratona de Berlim? Olha, as duas maratonas tiveram o mesmo pensamento, só quero que termine, mas de formas diferentes. Então, Nova York foi literalmente uma batalha para terminar. Eu lembro subindo lá a Quinta Avenida em direção ao Central Park, a dificuldade que foi conseguir correr. Em paralelo, em Berlim, comecei a dar sinais aqui de queda de velocidade. Se tivesse mais 1 quilômetro depois, eu não conseguiria, então eu também só quero acabar para conseguir bater essa minha meta, esse meu objetivo. São pensamentos que vêm na hora, né? Claro, eu por ter feito, né, Berlim por performance, Chicago também, a gente acaba entrando nesse lado assim do esporte, que é um lado bem difícil mesmo, né? De só querer terminar, de putz, nunca mais vou fazer isso na vida, de putz, quão esforçado que eu tô, exato, que limite, e é tanto que eu nem acabo aproveitando muito a prova, né? Berlim, eu falo que eu não lembro de nada, eu não lembro de nada mesmo, assim, eu lembro do meu relógio, do meu pé, lembro de alguns postos de água, lembro de algumas pessoas, assim. Então, Chicago até tentei olhar um pouquinho mais, assim, mas da mesma forma é difícil, né? Então, nesse quilômetro 41, acabou que culmina
só quero que termine logo, quero que passe o pórtico, apertar o relógio aqui, aí entender o que aconteceu e depois vem as coisas positivas, tudo que você passou, faça o filme na cabeça, com certeza. Ô Muito Murilo, legal. deixa eu só te fazer. Eu acho que tem um ponto Claro. interessante, que é entre a primeira maratona, me chamou muita atenção que você falou que você fez o seu longo mais longo foi o de 27. Isso. E eu acho assim, o Murilo vai confirmar, porque o Murilo é treinador, eu sou só um curioso. Aham. Mas assim, a importância de um treino longo para você aguentar justamente os 42. Porque maratona, assim, quando você tá bem treinado, o sofrimento vai começar ali pelos 30, mais especificamente depois dos 35. E não é incomum a gente Sim. ver o que até as pessoas chamam do muro, né? The wall. Aham. Que é o cara tá, pô, tô bem, tô mal, não consigo, quebrou, às vezes nem termina. É uma coisa muito rápida. E uma das coisas que tem várias, né? Tem a parte de suplementação, tudo é importante, mas assim, o treino longo eu acho que ocupa o lugar mais alto aí nessa preparação. E aí, obviamente, para Belém, você falou que fez um treino perfeito. Você deve ter feito pelo menos um treino de 32, às vezes até faz mais. Aham. Eu acho que, não sei se o Murilo tem a mesma percepção, mas acho que não fazer o treino longo perto da maratona, acho que faz muita diferença e aumenta muito o risco de você se deparar com esse muro, né? Uhum. Com certeza. Os treinos longos são fundamentais e são meus treinos favoritos, principalmente porque eu tenho feito eles também um ritmo de leve para moderado, então acabo conseguindo aproveitar. Legal. Normalmente faço sexta-feira, eu saio aqui de casa, vou até o parque, dou algumas voltas, volto. E Uhum. para Nova York eu tinha feito 27 quilômetros, que não é uma característica de um treino longo. A gente costuma ver que pelo menos, né, 30 quilômetros você precisa correr. Uhum. Para Berlim, eu tinha feito o meu maior treino longo de 32 quilômetros. Isso me gerou um pouco de insegurança. Até falava com o meu treinador, Caio, mas como assim 32? Tô vendo gente correndo 34, 36. É Ele, João, contraintuitivo, né? esses 10 quilômetros é no dia da prova, com polimento, carboload e tudo mais. Vai chegar, pode ficar tranquilo, não precisa agora. Só que para Uhum. Chicago eu corri 37,5. Então já foi Nossa, diferente. muito próximo. Muito próximo Eu tava na USP assim, eu falei, nossa, vou acabar o treino agora, até terminei alguns minutinhos antes, porque eu achei que eu ia fazer 40 quilômetros ali, que ele me passou um treino com base no tempo. Eram Uhum. 2 horas e 40. Então eu falei, nossa, até vou dar uma Uhum. cortada aqui, porque já tô passando muito. Mas claro, esses treinos são fundamentais e servem principalmente para dar confiança. Eu acho que a pessoa Uhum. que acaba tendo essa recorrência nos treinos longos acaba tendo mais confiança, porque vai se acostumando justamente em chegar nesses momentos que são determinantes e já ter passado por algo parecido, ou já ter pensado assim, fiz isso em treino, já fiz isso em treino, fiz isso algumas vezes, então ajuda. Perfeito. É exatamente isso, né? Quanto mais longa a prova, mais importante os treinos longos se tornam, né? Claro que não adianta nada o maratonista só realizar os treinos longos aos finais de semana e não treinar durante a semana, né? Todo o Exato. conjunto da obra é importante. Mas, assim, é no treino longo que você vai treinar ali a sua endurance no máximo possível, é lá que você vai treinar a estratégia de hidratação, de suplementação, que Perfeito. você, João, também ali, também menciona bastante em alguns conteúdos dele no perfil. É onde você vai treinar a questão psicológica, que pega muito na maratona, né? E aí, para os nossos ouvintes, talvez para aqueles que nunca tenham feito uma maratona, talvez para aqueles que estejam pela primeira vez encarando um ciclo de maratona, talvez estejam se perguntando, mas espera aí, né? Como assim eu não vou fazer os 42, eu não vou fazer 40 durante os meus treinos? Isso é uma pergunta muito recorrente, porque quando a gente treina para um 5K, é muito comum que a gente passe, né, no nosso treino longo do 5K, os 10 quilômetros, principalmente quando não é a primeira vez, também é comum. Meia maratona, também. Um atleta mais avançado pode passar dos 21 quilômetros em treino, não tem problema quanto a isso. Só que o que acontece na maratona? É um estímulo tão desgastante para o seu corpo, uma maratona. Você fica ali com uma série de parâmetros fisiológicos debilitados pós-maratona, que correr essa distância num treino não seria vantajoso, né? Então você ficaria muito tempo debilitado, não performando muito bem. Isso faria com que você necessitasse de um tempo de recuperação pós um treino de 40, 42 quilômetros muito grande. Então, fisiologicamente falando, a gente evita isso, a gente faz com que o atleta treine no máximo ali 32, 34, em alguns casos um pouco mais, mas assim, 37 foi até além um pouco normalmente se faz, mas tudo bem, o João já tinha ali uma boa experiência, mas então a gente evita isso, mas está tudo bem, porque o que acontece? Quando a gente trabalha com curva de supercompensação, né, a gente
permite com que o nosso corpo sofra um certo estresse, depois ele se recupera, né, como o André ali falou, o João falou, no período de polimento, então 2, 3 semanas, 4 semanas às vezes de polimento pré-maratona, façam com que o nosso corpo se recupere, aumente seu nível de condicionamento físico e a gente consiga performar bem ali nos 42 quilômetros, né? Tendo também o carboload, toda essa questão também da gente estocar bastante glicogênio muscular, etc. Então, é por isso que os atletas não costumam fazer a distância de 42 quilômetros em treino, né? E nem atletas profissionais costumam. Não é algo que você aí que está correndo, fazendo seu primeiro ciclo de maratona ou pretende fazer, não se preocupe, está tudo sob controle, você não precisa correr 42 quilômetros em treino para conseguir completar a sua maratona. Legal. Ô, Barda, eu quero explorar agora um pouquinho mais essa parte, então, você já deu aí a deixa de que em algum momento você falou, pô, eu quero documentar esse processo, que realmente é um processo muito interessante, que inclusive eu sigo bastante pessoal de rede americana, né, principalmente YouTube, o pessoal, e é muito comum isso lá, né? Hoje tá começando a chegar aqui esse tipo de conteúdo de documentar a rotina de treino, tentar, mesmo que trazer uma inspiração, ou mesmo, de certa forma, uma instrução. E eu queria saber de você, assim, algumas coisas, na verdade. Primeiro, como que é lidar com a responsabilidade disso, porque não é pouca coisa, né? A gente aqui sempre fica um pouco preocupado, às vezes que nem a gente fez um episódio sobre VO2, o meu medo é que alguém escute e fale assim, legal, vou fazer hoje, sabe assim? E eu fico um pouco preocupado nesse sentido, é uma responsabilidade grande, né? Então esse é um ponto, e assim, o que mudou na sua rotina, assim? O que ficou mais complexo, ficou mais legal? Fala um pouquinho pra gente disso. Tenho só um complemento também à pergunta do André, João, se você puder contar pra gente também, a sua idade, porque aqui no seu perfil é muito interessante, porque tem quase que uma missão aqui, que é, quero ser o brasileiro mais novo a completar as 7 maratonas majors. Então, junta essa resposta aí também à pergunta do André. Maravilha. Eu acabei de completar 28 anos. Fiz em fevereiro. E, inclusive, né, até só explorando um pouquinho mais essa última pergunta, né, do objetivo. Assim que eu fiz Berlim, eu consegui o tempo para ir para Chicago, daí fui para Chicago, daí falei, pô, legal, vou fazer 3 majors com 27 anos. Aí eu mandei um e-mail para a galera que organiza, né, as World Majors, e aí eles falaram que o brasileiro mais novo que tinha completou com 31 anos de idade. E inicialmente eram as 6, né? Então o meu plano ainda é, né, completar a 6ª maratona com 30 anos, então um ano a menos. Então daí que consegui também ter esse objetivo aí de ser o brasileiro mais novo. E foi super legal, porque eu falei, legal, então tem alguma coisa aqui pra gente fazer, tem uma história para contar, que eu acho que é super importante a gente ter uma história, principalmente uma história de longo prazo, né? Então, com a página, né, a responsabilidade que tem é gigantesca, e eu não tinha a menor ideia de onde eu estava me metendo. Eu nem costumava acompanhar muitas pessoas aqui, mas eu sentia que tinha muito espaço para conteúdos mais interessantes, que eu acho mesmo, assim. Então, desde coisas mais técnicas e específicas até coisas mais abrangentes e mais democráticas mesmo, para mostrar que a corrida pode ser praticada por qualquer pessoa. E, principalmente, eu gosto muito de falar na página, eu falo bastante sobre o equilíbrio, literalmente o equilíbrio entre várias coisas da vida. Então, trabalho, vida social, principalmente, e os treinos, que é algo que eu prezo bastante. Então, ainda acabo saindo aos finais de semana, agora não, porque tá muito perto da prova, mas até minha relação com bebida alcoólica não é que eu acho que as pessoas devam fazer, mas acaba que eu acabo saindo, acabo aproveitando também, eu acho que faz parte, né, e me ajuda até e dá uma desestressada, mas a responsabilidade é gigante justamente porque eu vejo que, de fato, é um canal que as pessoas buscam para pegar informação, desde coisas simples como tênis, assessoria, tipo de treino, até coisas mais complexas. Então, tudo que eu faço ou falo, eu sei que vão ter pessoas que vão ler, vão ouvir e vão tomar isso não como uma verdade, mas como uma referência. Então, a partir do momento que eu entendi esse meu papel, eu comecei a saber que eu precisava filtrar algumas coisas ou explicar outras coisas melhor, sempre dar alguns adendos, principalmente em relação à minha realidade.
as pessoas acabarem não se comparando também, mas ao mesmo tempo eu mostro que, da mesma forma que tem gente que está começando a correr agora, eu comecei a correr há alguns anos. Comecei a fazer assessoria há 4 anos. Fiz a minha primeira maratona há 3 anos. Então, são coisas que as pessoas conseguem e podem almejar, obviamente, se elas estiverem dispostas e quererem isso. E com a página mudou muita coisa, né? Até respondendo a segunda pergunta, mudou bastante coisa, né? Porque quando eu criei, eu não sabia onde eu estava me metendo, sinceramente, assim. Então, eu nunca tinha editado um vídeo, eu não sabia fazer nada. Então, eu lembro que os primeiros vídeos que eu editava, assim, eu passava muito nervoso, começava a suar, o aplicativo não funcionava direito. E aí foi um parto, de fato, para eu começar a ter mais fluidez em relação a isso. Então, no começo até me deu uma ansiedade, assim, meio aguda, que eu não consegui nem treinar direito alguns dias, e aí eu ficava pensando o que as pessoas iam ver de mim lá, mas com o tempo fui me acostumando e principalmente a repercussão foi muito positiva, tanto de pessoas próximas, né, meus amigos, quanto pessoas de completamente outros lugares do Brasil ou até do mundo. Tem pessoas de Portugal que me mandam mensagem às vezes, pessoas de outros estados do Brasil. Então é super legal ver o que a página se tornou e o que a página faz na vida das pessoas. E eu sempre falo uma coisa: se a cada conteúdo que eu faça, seja pelos stories ou por vídeos, eu consiga ajudar uma pessoa, eu já cumpri meu objetivo, sabe? Eu não faço conteúdos também para sempre todo mundo, porque não vai pegar todo mundo. Mas se uma pessoa olhar, entender, eu falar, putz, legal, vou fazer isso, eu vou tentar mudar isso, eu acho que eu já cumpri meu objetivo. Então isso é super legal, porque da mesma forma que tem bastante gente, eu acho que o impacto ele pode ser bem individualizado em cada uma das pessoas. Que legal. E, Barda, assim, eu vi aqui, você está com 12.200 seguidores aproximadamente, né? Bastante coisa. Seu perfil está crescendo bastante. Eu acho que eu e o André, a gente compartilha desse sentimento, né, de responsabilidade. Nosso perfil está com um pouco mais de 3.000, a gente está crescendo, a gente teve ali um número expressivo, a gente está tendo cada vez mais um número expressivo de pessoas nos ouvindo aqui. Então, assim, a responsabilidade é bem grande, né? Então, eu sempre brinco, assim, coloca 12.000 pessoas no auditório, por exemplo, né? No estádio de futebol. Poxa, gente pra caramba, né? Você posta ali um story, você posta um Reels, da mesma forma que pode dar muito certo, pode dar errado. Se você fala alguma coisa que as pessoas não entendem, ou de repente você não passa a mensagem da forma como você queria, às vezes sem querer mesmo, né? Você pode ser massacrado ali. Então, todos esses medos, né, aparecem quando a gente está criando conteúdo, né? Eu lembro, você falou da dificuldade de editar vídeos, etc. Eu lembro de uma coisa pela qual eu passei, ainda tenho um pouco isso, você está gravando um conteúdo, dá vergonha, né? Que as pessoas do meu lado vão pensar, né? Então você tá tipo, na academia, vai gravar alguma coisa, dá vergonha. Eu lembro que no começo eu tinha vergonha da minha esposa dentro da minha casa. Eu falava, acho que eu sou retardado aqui, gravando alguma coisa. Eu lembro no parque, uma vez eu fui correr, fui fazer um treino longo e eu quis gravar um conteúdo enquanto eu corria. Eu esperava lá no Parque Ibirapuera, naquela volta de 6 quilômetros, eu esperava eu chegar nos trechos sem ninguém para gravar, entendeu? Lá, nos cotovelos, eu tinha vergonha. E é muito engraçado isso, né? E aí, Barda, conta pra gente como que você atualmente está equilibrando, né? Assim, vida profissional, até o que você faz também, qual que é essa profissão, com vida pessoal, com seus treinos, com criar conteúdo. Como que você administra a sua agenda, assim? Perfeito, ótimo. Eu acho super legal essa pergunta justamente para incentivar as pessoas a, se tiverem a vontade, de fazer isso, sabe? Eu acho que o que você precisa fazer é criar e começar. E aí, com o tempo, você vai adquirindo a constância e vai se acostumando. Eu sou formado em administração pela FGV aqui em São Paulo e eu trabalho numa fintech de crédito que presta serviços para estudantes de medicina e médicos. Sou responsável comercial lá. Estou lá há quase 5 anos, entrei bem no começo da empresa. E a empresa, ela trabalha no regime híbrido, então eu vou uma vez por semana no escritório, que fica bem perto aqui de onde eu moro. E isso me dá uma liberdade maior para conseguir conciliar os treinos e principalmente a criação de conteúdo. Então eu costumo sempre falar que das 9 às 18 focado 100% na empresa, como deve ser. E aí, antes disso, né, costumo fazer os treinos pela manhã. E aí, após o expediente, eu costumo sentar um pouquinho para criar, editar alguns vídeos, fazer algumas coisas nesse sentido. No começo foi bem difícil, realmente, porque eu não estava acostumado e foi difícil pegar o jeito para a coisa, como eu falei.
e alguns dias eu não queria fazer, e aí a gente vê a importância da constância nisso, né? Que realmente, sem constância, infelizmente, a gente não consegue prosperar nesse mundo digital. É E igual aí, treinar pra maratona, né, Bárbara? exato, É a exato, mesma mesma coisa. Tem que coisa. treinar quando não tá com vontade também. Exatamente. Ainda Então, tem mais no dias Instagram, que... né? É. Então, tem dias que, tipo, tem semanas que eu estipulo alguns mínimos de conteúdo que eu preciso fazer, tem semanas que eu não faço conteúdos, então na semana seguinte eu tento dar uma compensada de certa forma. Então, é Uhum. sempre um negócio para ir balanceando. Mas, obviamente, tem momentos que eu não tô afim, até a questão que você falou de gravar, assim. Agora que eu tô no auge, no ápice do ciclo, eu não consigo, nem consigo muito ficar gravando os treinos durante, assim, sabe? Tô Uhum. fazendo uns treinos ritmados, assim, que se eu pegar o celular não consigo nem segurar ele direito, assim, que eu não estou conseguindo nem fazer o treino. Então, também tentar sair um pouquinho do escopo só de me gravar correndo e fazer outros conteúdos Uhum. por fora mesmo. Então, sentado aqui falando, já fiz vários conteúdos dessa forma, conteúdos em outras esferas que não seja propriamente os treinos de corrida, então aí vai fortalecimento, físio, outras coisas. Mas realmente é difícil conciliar, mas hoje em dia eu sinto que eu consegui achar um bom meio termo para isso. Então, os treinos continuo fazendo pela manhã, eventualmente algum dia específico eu acabo encaixando em outro horário do dia, e a Uhum. criação de conteúdo, pegando algumas referências durante o dia, e após o expediente eu costumo sentar e fazer mesmo, editar e tudo mais. Que legal. Você trabalha pouco, né, João? Caramba. É, Mas tem o dia bem ocupado ali. E é com exato. afazeres de todos os Tem, sentidos, profissionais, criar é, conteúdo que também acaba sendo um segundo trabalho, com né? Dá certeza. bastante trabalho, Muito literalmente. trabalho. E Uhum, é muito. Não, eu falo pro E Murilo que assim, a gente começa especificamente no formato podcast, que dá trabalho, mas você vai, grava, você tem um episódio, você edita, você posta e isso é uma vez por semana. Então, sim, te dá uma previsibilidade. O Instagram, cara, eu sinceramente, assim, acho mais desafiador. Porque são é, conteúdos menores que exigem um esforço de edição maior, sim, exige uma frequência. Então, cara, os stories, eu não, nem sei, eu sou meio fraco assim, mas assim, aham. eu não sei quanto tempo que fica no story, mas eu sei que desaparece. Então você vai São lá, 24 24 horas. horas, cria, põe, você fala, pô, que legal isso que eu fiz. 24 horas ele não existe mais. Então, assim, você tá sempre sendo provocado a gerar conteúdos. Então, eu acho super desafiador o Instagram nesse sentido. Sim. E me corrija se eu estiver errado, você tá muito mais no Instagram, né? Exato. Estou no Instagram, eu tenho o TikTok também. O TikTok, o que aconteceu? Eu, quando criei o Instagram, me falaram que eu precisava criar o TikTok também. Uhum, Então, eu criei o TikTok, mas eu nunca fui usuário. Então, a primeira vez, uhum, quando eu criei o Corre Barda no Instagram, eu baixei o TikTok pela primeira vez na vida. Então, eu não sou uma pessoa que consumo ou consumia conteúdos lá. uhum. Então, eu tenho deixado ele um pouco de lado e tenho focado mais no Instagram. E tô com planos de criar um canal no YouTube, que aí sim eu acho que vai entrar muito mais em algo que eu entendo que seja do meu feitio, assim, Sim. que eu consiga fazer vídeos longos, bem detalhados. Você mesmo falou, André, em relação a algumas referências Uhum, de pessoas de outros países, eu acompanho alguns canais, então vejo quão importante que é e quão legal que é a pessoa conseguir uhum. entrar em mais detalhes, tanto em relação à preparação. Eu ficaria, por exemplo, um vídeo de 20 minutos só explicando minha estratégia nutricional de Sim, com suplementação e certeza. hidratação para Londres. 20 minutos, assim, fácil, sabe? Comparando com as outras, o que eu estou fazendo de diferente, quantas gramas de carboidrato por hora, quantas gramas de sódio, quantos mililitros de água Uhum. por hora. Então, no Instagram não me dá essa possibilidade. Então É. acaba que eu tenho que fazer esses conteúdos que a plataforma exige, no máximo 1 minuto e meio, e esse formato que você falou também, né? Tem que chamar a atenção da galera nos primeiros segundos, tem que ter um começo, meio e fim, um encerramento. Uhum. Então são várias coisas que eu fui aprendendo no decorrer dos momentos que eu ia fazendo essa criação de conteúdo. O YouTube, eu particularmente sou fã e eu consumo Sim, muito vídeos externos e assim, existem produtores de conteúdo, não quero desmerecer os produtores de conteúdo brasileiros, mas eu acho que ainda é muito formato de review de tênis. exato. Tem poucas pessoas que estão justamente, por exemplo, para quem é meio fissurado, assim, que é o meu perfil, né, e acho que é o perfil dos nossos ouvintes, uma pessoa que eu assisto um vídeo de 1 hora falando de estratégia de hidratação com tranquilidade. Assim, para mim Exato, é super tranquilo. E nos Estados Unidos você vê isso, né? Muitos produtores, assim, às vezes até o cara faz um review de tênis que dura 40 minutos. Você fala assim, meu Deus, aí você vai exato. ver lá, tem 15 mil visualizações, só que é um nicho
que é muito específico, né? Então ele consegue atingir muito bem aquele público. Só que o problema Sim, do YouTube aí é o esforço de edição, né? Que tem perfeito. que ter um editor, talvez delegar, mas acho que é um caminho natural, você vai chegar lá. Exato. E também ter algum maquinário específico, né? Às vezes não dá para fazer só com o celular, tem que comprar uma É, câmera. Então eu estou um pouco travado nisso, e principalmente agora que estou na iminência de fazer Londres, eu não queria colocar uma outra coisa, faz até porque sentido, faz sentido. quando eu comecei o Instagram, eu dei uma variada, assim, como falei, fiquei um pouco mais ansioso, dei Você uma sai da zona mexida, de assim. conforto. Exato. E aí isso eu falei, Uhum. putz, se eu fizer isso agora, não sei como que pode surtir efeito. Mas de qualquer forma, tá no meu radar. E como eu falo, né? Como é um projeto de longo prazo de fazer as majors, colocaram Sydney, eu vou colocar mais duas ainda, então provavelmente vai ter bastante tempo ainda para conteúdo no YouTube. Tanto que a ideia, né, fazer depois de Londres esse ano, fazer Boston o ano que vem. Então, até lá, vou ter um ano entre uma e outra para conseguir de fato colocar tudo que eu quero e conseguir Uhum. subir esse canal aí. Bom Que demais. legal. Uhum. E Barda, conta aí pra gente, o seu perfil ali já te rendeu aí alguma oportunidade, alguma parceria, alguma oportunidade de participar de algum evento ali que você foi convidado? Já surgiu algum hater, alguma coisa? Conta pra gente. Eu queria só adicionar a pergunta do Murilo, como que é assim, infelizmente não aconteceu isso com a gente ainda, mas assim, quando uma marca chega para você, se você, como que é, porque a gente, eu penso assim, eu não quero recomendar algo que eu não recomendaria para mim mesmo, sabe assim? Então como que é Claro, essa sensação de tipo, uma marca chegar para você, pô, vamos fazer uma parceria e não sei se isso aconteceu, às vezes você pode ter claro. tido parcerias que realmente você acredita. Então, como é que é esse processo de falar, não, legal, vamos fazer, ou, putz, obrigado, não tem interesse, como é que funciona? Perfeito. Esse é um meio que a gente vê muito, né, acontecendo, né, recebidos e parcerias, e isso é um negócio que acontece naturalmente, assim. Então, hoje em dia, né, as marcas, né, e o público, eles não focam só nas pessoas que têm milhares de seguidores. Uhum, Então, tem os nanos influenciadores, né, que são pessoas menores, que acabam até tendo mais influência do que as pessoas que têm muitos seguidores. Então, acaba que tem espaço para todo mundo. Eu comecei recebendo algumas coisas, então, eventualmente, as pessoas chegavam, mandavam uma mensagem, perguntavam se podia enviar o produto. Eu sempre fui bastante receptivo em relação a isso. Eu acho que é importante você também criar esse relacionamento claro. com as marcas, com as pessoas das marcas, né, obviamente. Uhum. E hoje eu tô com 3 marcas parceiras que eu consigo, eu presto serviços mensais e em troca de uma remuneração que é determinada de acordo com o escopo, que normalmente é ou por stories ou por reels. Então normalmente tem alguns escopos definidos assim do que a parceria Uhum, engloba de um Uhum. caráter mensal. E foi uma coisa super natural, porque de fato chegaram muitas coisas aqui. Eu já recebi, nossa, alguns tênis, por exemplo, de corrida, muitas roupas também, produtos de esporte e saúde no geral. E em relação ao ponto que você mencionou, eu também já tive que recusar algumas justamente por não compactuar com o que a marca oferece ou que o produto oferece. E principalmente eu sempre deixo claro que eu vou dar o meu review sincero. Então, alguns tênis que eu recebi, por exemplo, eu falei que não gostei, não me adaptei, e sempre de um viés completamente pessoal. Então, nunca uhum, não vou recomendar para a pessoa. Eu falo assim, olha, por mim, por esse motivo, eu não gostei disso, disso e aquilo. Eu acho que tem outras pessoas que usam e acham exatamente o oposto do que eu achei e uhum. usam de forma frequente. Então, vai para você ver o que você acha, assim, entendeu? Sempre tem que ter esse cuidado para você não expressar a sua opinião como se fosse uma verdade absoluta. E Uhum. de Uhum. fato acaba sendo isso, né? A gente sabe que tem vários tênis, roupas, quaisquer coisas assim que a gente às vezes não gosta, mas tem pessoas que gostam. Então, de fato, tem que ter esse cuidado. Uhum. Maravilha. Muito Cê bom. não sei se pode, se você quiser mencionar as marcas parceiras, assim, só para entender um pouquinho Claro, melhor. claro. Eu tô com uma marca de roupas que é a Aimo. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma marca recente, assim, tem um viés super legal. Eles têm Uhum. uma loja na Rua Padre João Manuel, aqui em São Paulo, o Uhum, site online também.
Foi bem legal porque eu peguei o primeiro programa de embaixador deles, junto com outras pessoas muito legais. Então, o Johnny Barnevitz, por exemplo, a Marina Richwin, que acabou de ganhar a Atenas, né? Ela agora foi para a ON, mas são um grupo de pessoas muito, muito legal. Tem a Push de Matcha, que é uma marca de energético natural, que eles estão com o Paul, uma latinha, tem uma vermelha e uma verde, não sei se vocês já viram, mas é super legal. Eu, por exemplo, eu não tomo café. Esse é um negócio que calha super bem, porque eu tenho algumas cápsulas de café descafeinado aqui, por exemplo. E em determinados momentos eu preciso de uma energia de fato para conseguir trabalhar, fazer algumas coisas. Então esse energético natural não dá esses picos de ansiedade que dá, por exemplo, quando eu tomo café e realmente sinto isso. Então é uma marca super legal. E a Baiar também, que é uma loja, enfim, que tem vários shoppings, né? Presença. Então é bem legal. Estou com essas 3 hoje em dia, e aí alguns outros específicos que são pontuais, assim, algum escopo, tipo, vou fazer um reel e um story, algumas coisas do tipo, legal. Assim. Então é bem legal porque são pessoas super legais, são pessoas próximas, viraram amigos, e obviamente já participei também de vários eventos, já fui evento da Nike, já fui evento da ASICS, já fui evento da fila, o revezamento da maratona que eles fazem, e aí vários pontuais, assim, que foram super legais também. A última que eu fui foi da Nike, do lançamento do Vomero 18, e também eles mostraram quais são os novos tênis deles aí para... Mudou bastante, né? Assim, exato, eles mudaram bastante toda a grade, os tipos de tênis, mas super legal, assim, para eles darem uma resposta aí, que eles estavam vindo de uma fase não tão boa mundialmente, mas a Nike é a Nike, né? Então, quanto a isso, a gente nem duvida, tanto que a gente vê a galera que está ganhando as maratonas aí acaba sendo ainda o AlphaFly lá, o grande vencedor e a escolha da maioria das pessoas. Isso aí. Bom muito demais. Eu tenho mais uma pergunta aqui pro Barda. Atrás de você tem aí um tempo maravilhoso aí da Maratona de Chicago, 2h49:12. Não sei se eu que me perdi, mas eu acho que a gente não falou desse tempo aí. Exato. A gente falou de Berlim, a gente falou do recorde aqui. Berlim, 2h58:54, foi isso? E 24. 2:58:24, 2:58:24. E aí, depois, então, você fez Chicago em outubro de 2024, certo? Perfeito. E bateu o seu RP, que é seu RP, então, até então, né? Exato. Então, queria que você contasse brevemente aí como que foi bater esse RP, se teve mais alguma mudança, assim, algum turning point aí de Berlim para Chicago, ou se não, foi só repetir um novo ciclo e aí você realmente conseguiu performar melhor. E aí os objetivos para Londres, né? O que você tem aí como objetivo para Londres? Deixa eu só... Antes, só uma breve pausa para a gente chamar aqui os nossos ouvintes que estão acompanhando pelo YouTube para curtir o canal, curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amigo corredor. Quem ainda não nos acompanha lá no Instagram, convidar todos os 12 mil seguidores do Barda para acompanhar a gente lá no Instagram, onde a gente faz um esforço de trazer conteúdos com altíssima qualidade de conteúdo em 1 minuto e meio, que esse é o desafio do Instagram, né? Então a gente coloca sempre pelo menos 2 reels semanais, um eu, o outro Murilo, trazendo aí verdadeiras pílulas de conhecimento sobre corrida. Além disso, para quem ainda não nos segue no Spotify, por favor, é a melhor maneira. A maioria dos nossos ouvintes nos acompanha pelo Spotify. Temos ganhado seguidores aí de forma exponencial, ouvintes mais ainda, mas ainda tem uma absurda desproporção entre a quantidade de ouvintes semanais e a quantidade de seguidores. Então, se você é ouvinte, não deixe de nos seguir lá também no Spotify. E, por fim, para aqueles que realmente gostam do que a gente faz aqui, nós temos o nosso Apoia-se, cujo link está na bio do Instagram. E já vou anunciar aqui, hein, Murilo? Eu sei que a gente está em fase de criação aí, mas a gente vai fazer uma verdadeira revolução no nosso Apoia-se e vai ficar simplesmente irrecusável. Vocês vão ter que apoiar a gente no Apoia-se, gente, porque a gente vai reformular, vai ficar bastante interessante, mas eu ainda não vou falar o que a gente vai fazer. Só a provocação aí. Se não for fazer falta para vocês, pra gente a gente vai ter uma eterna gratidão. Agora sim, vamos lá, vamos continuar, vamos falar dessa parte. Chicago e, por fim, os planos para Londres. Vai lá, Barda. Boa. E maravilha. O perfil do Barda também, né? corre_Barda, certo? Isso, perfeito. Maravilha. Maravilha. Boa. Bom, depois que eu terminei a maratona de Berlim, eu terminei em êxtase total. Consegui meu objetivo, tinha de fato
tinha de fato feito um ciclo importante, bom, legal. E aí eu voltei já correndo, assim, normal. Então, depois eu tinha dado acho que uma semana de férias, nem bebi direito nas férias, algo que foi, nossa, eu nem aproveitei, assim, né? Mas tava meio noiado, assim, já pensando na próxima. E aí fiz uma virada de ano boa, mantendo os treinos, mantendo o volume. E aí o meu objetivo para 2024, inicialmente, era fazer a maratona de Porto Alegre no primeiro semestre. Então eu estava num ciclo visando a maratona de Porto Alegre, de fato. Isso por conta de eu querer abaixar o tempo ainda mais para possivelmente ir para Boston. Na época, o tempo de corte para Boston era de 3 horas. Eu sabia que com 2:58 e 24 eu não ia entrar, porque, obviamente, ia ter Teu corte. um buffer ainda maior de acordo com as 3 horas. E eu estava na noia para conseguir abaixar esse tempo ainda mais. Aí aconteceram algumas coisas, né? Primeiro, a maratona foi cancelada, infelizmente, por conta de toda a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E, em paralelo, eu também tive minha primeira lesão proveniente da corrida. Tive, até entrando, né, André, que você mencionou, eu tive um edema ósseo nas duas tíbias. Então, tive canelite. E, na época, eu não tinha nenhuma referência sobre o que era, o que não eram lesões. Assim, nunca tive nenhuma intercorrência. No futebol eram lesões ligamentares, que são de um outro feitio, né? Então, quando eu comecei a sentir essa dor, eu meio que ignorei e continuei treinando, até que teve um dia que eu não consegui correr. Eu coloquei o pé no chão, eu tava doendo para andar em linha reta, assim, não era nem para subir ou descer a escada. E aí eu fui diagnosticado com edema ósseo grau 3 na perna direita, grau 1 na perna esquerda. Dei sorte, porque não chegou a ser a fratura por estresse, né? Por pouco. Para quem está acompanhando aí, é 1 grau a mais, era a fratura por estresse. Eles classificam de 0 a 5, 0 a 3 edema ósseo, 4 a 5 fratura por estresse. Então, fiz a reabilitação na clínica lá da LM Saúde com a Carol, e eu estava bastante receoso em relação a Chicago, porque isso era abril, maio, mais ou menos. Então, inicialmente eram 4 semanas de recuperação. Eu fiquei 9 semanas no total sem correr. A dor não passava de jeito nenhum. Então isso me deixou bastante aflito. E aí eu vivi com os baixos do esporte. Aí eu posso falar que tudo que eu acho que a corrida me proporcionou de feliz, de felicidade na vida, com a lesão foi completamente o oposto. Então, nossa, eu tava saindo de final de semana, falei, pô, já que tô com a lesão, meu, se dane, vou sair, vou beber. Tava fazendo uma bikezinha no rolo aqui, tava nadando, tava fazendo fortalecimento, mas, tipo, não tava muito afim, tinha meio que largado mesmo. E aí, quando eu voltei a correr, era junho. Então, eu tinha julho, aliás. Então, eu tinha julho, agosto, setembro e 15 dias, né, para fazer a maratona de Chicago. Então, 3 meses e meio para a maratona de Chicago do zero, literalmente do zero. E aí eu estava sem nenhuma pretensão de tempo. Na realidade, eu estava entendendo como que ia ser até lá. E aí aconteceu que a recuperação foi super boa. Eu consegui manter meu cardio em dia com esses esportes complementares, que inclusive até faço eventualmente, né? Agora tenho parado, mas a natação é algo que eu acho imprescindível, assim, para mim, eu amo, o esporte que eu mais gosto, assim, fora a corrida. E aí, eu lembro que 2, 3 semanas de alto volume eu reagi super bem, consegui encaixar 2 treinos ritmados que foram determinantes, assim, um 50 minutos e outro 60 minutos, a 3:55 por aí, por quilômetro, seguidão, assim, diretaço. Fiz a Run the Bridge para 4:07 por quilômetro, que foi super importante também, os 30 quilômetros. Principalmente fiz esse treino blocado de 2 horas e 40 a 2 semanas 2 semanas antes da prova, que aí foi o divisor de águas mesmo. Então, até 2 semanas antes eu não sabia o que eu poderia almejar ou não. Eu fiz 1 hora leve, 1 hora moderado, 50 minutos ritmo de prova. E aí eu cheguei pro Caio, até lembro, eu falei, Caio, você acha que dá? Subir 2 horas e 50, que era o meu objetivo? Ele falou, vai dar, pode ir que vai dar. Depois que ele falou isso, putz, eu falei, bom, é isso então.
Então, para Berlim, para Chicago, eu não fiz nenhuma mudança muito brusca. Eu recuperei da lesão, continuei treinando 4 vezes na semana, continuei fazendo fortalecimento específico para corrida, mas eu fazia... a pessoa me passava o treino e eu fazia na academia, então não fazia em loco, como eu estou fazendo hoje para Londres, que é uma das mudanças. E principalmente eu fiz esse treino longo de 37 quilômetros que mudou a minha cabeça. Então, Chicago foi a prova perfeita. Assim, se eu digo que Berlim foi o ciclo perfeito, Chicago foi a prova perfeita. Eu larguei super tranquilo para uns 4 por quilômetro, aliás, 4,10, 4,5, esperei o meu corpo acostumar um pouco, e aí entrei em estado de flow total do quilômetro 5 até o quilômetro 40. Sempre flertando ali com 4 por quilômetro, 3,55, 3,57, 3,58. No final da prova também minha perna ficou completamente pesada, e aí quando eu passei do quilômetro 40, que eu vi que tinha dado 2 horas 39, eu falei, bom, vou ter que correr agora aqui 2 quilômetros, 195 metros em 10 minutos. Vou conseguir fazer isso, não tem como não fazer isso. E aí, nesse momento eu já sabia que ia dar o sub 2 horas e 50, mas foi com emoção, porque como vocês podem ver aqui no quadro, né, acabou 2:49:12. Então, a corrida tem coisas que são inexplicáveis, e uma delas é como os detalhes e os mínimos detalhes fazem diferença, né? Porque eu fiquei 48 segundos numa prova de quase 3 horas, né? Quase 2 horas e 50 do objetivo que eu tinha. Então é questão de segundo mesmo. Tipo, tomar um pouquinho mais de tempo para pegar uma água. Se der qualquer problema com o cadarço, ter que ir no banheiro, eu já não ia conseguir. Então foi realmente no detalhe. Quando eu passei o porto, eu falei, nossa, não tinha acreditado. Por conta do ciclo, por conta da retomada após lesão, mas consegui virar uma chave e aí eu vi que, conseguia fazer coisas grandes, que é o que eu estou buscando agora para Londres, né? Já emendando. Londres, estou com o objetivo aí de baixar para 2 horas e 45, mas flertando aí com 2 horas e 42, 2 horas e 43. E eu fiz algumas mudanças bruscas para esse ciclo agora. Então, estava mantendo uma estrutura padrão de treinos minha vida inteira. Começo de fevereiro, cheguei para o Caio e falei assim, Caio, eu quero mudar um pouquinho, quero fazer alguma coisa diferente. Então, passamos de 4 vezes na semana para 6 dias na semana correndo. Isso é importante mencionar, né? O aumento do volume, ele se dá em intensidades leves, em rodagens bem leves, 5,30 por quilômetro, 8 quilômetros, terça e quinta-feira. Teoricamente, o que mudou foi isso. Foram 2 treinos a mais, 45 minutos bem leve, terça e quinta-feira, para dar esse incremento no volume. Então, passei de uma média de 60 quilômetros semanais para 90 quilômetros semanais agora. Então, na semana passada, eu bati pela primeira vez 100 quilômetros, fiz 103 na semana, e estou reagindo super bem. Apareceu um incômodozinho nas canelas, que nem eu tinha sentido da outra vez, mas estou muito mais consciente, tenho o respaldo que eu preciso para conseguir mitigar isso até 30 dias, que aí depois que acabar a maratona eu posso até fraturar por estresse, claro, bater na madeira aqui, mas é o que eu falo, se eu passar no pórtico pode acontecer o que for, mas até lá espero que não aconteça nada. E também estou fazendo fortalecimento em loco, né? A personal me passa os treinos, né? Vou na clínica lá na LM e ela me passa os treinos 2 vezes na semana. Então é completamente diferente você fazer o treino uma vez e reproduzir por 40 dias sozinho, voltar lá fazer outro treino desse, do que ir 2 vezes na semana. Então tem uma variabilidade muito maior em relação aos exercícios e principalmente ela também acompanha todo esse meu ciclo de aumento de volume para aumentar também o volume dos treinos de força, ou tirar também quando precisa. Então esses foram as 2 grandes mudanças para almejar aí esse tempo em Londres. Que legal, Barda. É muito importante, né, que tudo esteja bem alinhado, bem casado, né, a sua conversa ali com o seu treinador, com a parte de fortalecimento também, as 2 coisas precisam falar a mesma língua ali, porque senão você aumenta o volume num lugar, aí no outro, de repente, não acompanha, então tudo isso precisa estar bem alinhado, bem casado, né? E para quem está aí ouvindo a gente, só para quantificar, né, o que o Barda falou ali sobre ter batido na trave ali do sub 2, bateu na trave não, né? Conseguiu o sub 2 horas e 50 em Chicago, conseguiu o sub 3 horas em Berlim, né? Mas como pequenos detalhes fazem toda a diferença, né? Às vezes, sei lá, vou quantificar aqui para exemplificar para os nossos ouvintes.
num treino de tiros de 1 km, por exemplo, tá? 3 segundos a mais, 5 segundos a mais, a menos, não faz tanta diferença quando você olha ali as métricas do seu treino. Você fala, legal, eu fui constante aqui no meu pace. Só que olha só, 3 segundos por quilômetro a mais ou a menos numa maratona, isso te dá uma diferença ali de um pouco mais ou menos 2 minutos no tempo total de prova. Ou seja, se você tivesse corrido 3 segundos por quilômetro mais lento em Berlim, por exemplo, você não teria batido a sub 3 horas. Então, assim, é algo quase que imperceptível, quilômetro a quilômetro, mas que numa maratona, ao longo dos 42 quilômetros, 195 metros, faz uma baita diferença. Né? Então, isso é bem interessante. Né? Como a maratona pode ser muito injusta às vezes, né? Porque um deslize ali, como você falou, de repente, precisei parar para ir no banheiro. Exato. Né? Você tem que fazer xixi ali, ou de repente o número 2 em tempo recorde, porque pode custar caro aquilo, né? Uma coisa que você falou, Barda, que eu acho que é muito importante, que acho que os ouvintes vão ter consciência, né? Essa decisão de aumento de volume, que basicamente você aumentou o número de dias com o simples intuito de aumentar o seu volume semanal, né? Eu não sei também, você pode até comentar se os seus treinos de qualidade também estão mais longos. Mas eu acho que assim, a regra número 1 para você aumentar volume, depois o Murilo fala isso, eu não tô falando besteira, você pode aumentar volume desde que ele não comprometa o seu treino de qualidade, desde que ele não comprometa o seu longo. Então vamos supor, agora eu tô correndo 2 vezes por semana, todo longo eu quebro no meio do treino. Esquece. Sim. É melhor você focar no seu longo, que é o treino mais importante para maratona, eventualmente um intervalado que tem a sua importância. Se você estiver começando todo o treino quebrado, talvez esse volume não esteja ajudando. Ou, o que é mais comum, você esteja colocando esses 2 dias a mais que você colocou ali, né? Imagina para uma pessoa que está correndo, né, como é o seu caso, uma maratona para 4-1, né, mais ou menos, né? Sim. Você correr para 5:30 é uma percepção de esforço muito tranquila. Você pode até comentar como que você se sente durante esses 2 treinos, né, de 8 quilômetros. Como que fica a sua frequência cardíaca nesses dias. Ao final desse treino, vamos supor, você fez um intervalado na segunda. Vamos dar um exemplo aqui. Aí você faz o treino na terça. Na quarta, você acorda melhor ou pior do que você tinha acordado na terça, né? Então, acho que isso é muito importante. Se puder comentar. Claro, perfeito. E o Murilo então, também. Eu nunca tinha entendido muito essa dinâmica de aumento de volume, né? Mas, querendo ou não, eu me comparava com algumas pessoas. Até tinham dois americanos que fizeram Chicago literalmente no mesmo tempo que eu. E a gente correu parte da prova juntos. Aí depois, né, eu sempre faço esse exercício de eu fui no Strava deles lá para ver como que eles estavam treinando, né? E eu vi que eu estava treinando 60, 70, 75 quilômetros na semana, e eles estavam fazendo 100, 110, 120 quilômetros na semana. Aí eu falei, nossa, que diferença, né? E o mesmo tempo de prova, exatamente igual, assim. Aí eu falei, putz, talvez tenha espaço aqui para uma melhora caso eu aumente um pouco o volume. Então, conversando com o Caio, a gente fez esse aumento. E o que você falou, André, é perfeito, porque o aumento ele é feito, né, na regra dos 10%. Teoricamente, você não pode aumentar mais do que 10% da semana anterior, para o seu corpo não sentir tanta diferença assim, e esse aumento conseguir ser saudável e consistente. Então, segunda-feira eu continuo fazendo os treinos ritmados. Terça-feira eu faço essa rodagem leve, meu coração ele nem passa de 125, 130 batimentos por minuto, nos 5,30 por quilômetro. É um negócio mental, assim, porque às vezes é um treino meio chato, né, de ficar fazendo, mas eu entendo que ele tem muito mais benefícios fisiológicos do que mentais, obviamente. Eu sinto que o treino de quarta-feira, que é o treino intervalado, tenho feito séries aí de 1, 2 quilômetros, ele realmente ajuda bastante, porque dá uma soltada mesmo, que a gente fala, dá uma corridinha para soltar, mas é realmente isso, dá uma desestressada nos músculos e você continua mantendo o seu corpo ativo, para não passar a segunda e depois só correr na quarta, tanto que eu nem sei como é que vai ser depois disso para voltar a correr 4, 3 vezes na semana. Então, é feito um planejamento em conjunto de todas as pessoas envolvidas justamente para ser da melhor forma possível. E realmente, se um dos pilares não está alinhado, aí a coisa pode dar errado, né? Desde alimentação, sono, descanso, como eu falei, até propriamente os treinos de fortalecimento, os treinos de corrida, faço soltura também, uma vez na semana, liberação miofascial. Então, são coisas que, claro, por si só elas não vão determinar nada, mas eu digo que são cerejas do bolo que você consegue colocar para o seu bolo ficar bem completo, assim, com várias coisas.
É isso aí, o aumento, né, de volume de treinamento deve ser muito gradativo, né, a gente tem essa regrinha aí dos 10%, a gente até, lá no comecinho, né, faz um tempo a gente gravou um episódio sobre o tema, essa regrinha, ela pode ser, tem exceções, né, uma pessoa que de repente já tem um histórico ali de volume alto de corrida, de repente por algum motivo ficou ali alguns meses com um volume mais baixo, depois vai retomar, esse aumento pode ser um pouco maior, tudo bem, mas existe sim essa regra dos 10%, também quantificando aqui, né, muitas vezes aumentar para mais 2 sessões semanais de corrida, num ritmo tranquilo, como você fez, né, Barda, para o seu volume semanal total, não foi um incremento tão assim absurdo, etc. Né? Então, assim, a gente não está falando em hipótese alguma aqui para uma pessoa que corre 2 vezes na semana passar a correr 4 vezes na semana, porque a gente falou aqui que o Bardo aumentou 2 vezes na semana os treinos dele, né? Não é isso, é proporcional ao seu volume de treino quanto que é seguro você aumentar. Né? Porque a gente sabe que performance em corrida é volume dependente, né? Eu percebo muito isso agora, tô fazendo um ciclo de maratona e assim, como que aumentar uma sessão semanal, como que isso faz com que a corrida flua de uma forma mais natural para você, parece que ali correr 1 hora já não é mais nada, né? Antes é algo penoso, até entre ciclos de maratona, né? Muitas vezes a gente percebe isso, que, putz, do nada correr 1 hora já começa a virar um martírio, mas quando você está engajado ali num ciclo, uma prova mais longa, correr 1 hora é tranquilo, é fácil, correr num ritmo fácil para você é prazeroso, como você falou, às vezes acaba sendo até muitas vezes monótono, né? Então, realmente, aumentar o volume de treinamento é algo importante, né? Não é à toa que a gente vê os profissionais correndo 120, 140, 150, 180, 200 quilômetros por semana algumas vezes, né? Então, assim, realmente, performance de corrida tem uma relação direta com volume de treino, mas, mais uma vez, na hora de aumentar, ficar muito atento no que você já vem fazendo, enquanto aumentar, e aquilo que a gente bate na tecla em quase todo episódio aqui. Treinos em baixa intensidade, treinos leves, né, que se tornam tão leves que são praticamente monótonos, né, isso é importante e muito para o atleta, para que a gente não tenha um estresse musculoesquelético desnecessário e a gente precisa colher os benefícios de correr leve, isso é fundamental. Ô Barda, mais uma coisa aqui sobre os seus treinos, 2 pontos, eu sei que aproveitar esse momento que você está, como é que fica a cabeça aí num ciclo longo de maratona? E qual o tipo de treino que você mais gosta e aquele que você tem mais, sim, que você sofre mais para fazer? Às vezes pode ser os dois na mesma coisa. Eu por exemplo, os que eu mais gosto é os que eu sofro mais, mas é uma coisa que é minha, assim. Eu não sei se isso também você compartilha. Não, a cabeça é completamente ansiosa para a prova, assim. Eu só penso nisso, completamente monotemático em relação à prova, ainda mais agora que está faltando 1 mês para a prova, não tem nem o que pensar mais. Tem um vídeo no YouTube que um cara gravou a Maratona de Londres de 2022, se eu não me engano, com uma câmerazinha aqui no peito. São 3 horas de vídeo. Eu praticamente já corri a prova, talvez eu não precise nem mais ir para lá, sabe? Eu já vi esse vídeo tantas vezes que eu já sei a ruazinha que começa, já sei como é que tem umas viradinhas assim, já sei onde tem os postos de hidratação, já sei onde que pega um pouquinho mais, onde pega um pouquinho menos, já sei onde que vai ser a Tower Bridge que sobe e desce um pouquinho. Então a cabeça fica completamente presa nisso. Eu acho que é super legal viver isso assim também. Eu acho que faz parte do negócio, justamente porque não tem satisfação melhor você finalizar seu objetivo que você almejou por tanto tempo. Com certeza. E a cabeça, né? Eu acho que é um ponto fundamental em toda a preparação, né? Então, você tá bem, você tá conseguindo fazer as suas atividades, você tá conseguindo treinar também, porque em alguns momentos a cabeça pega para os treinos em específico. E é algo que vai trabalhando com a consistência e com o processo mesmo, né? É difícil a gente mensurar ou falar, tipo, nossa, essa pessoa tem um mental forte, essa aqui não tem, mas essa que teve um mental forte fez isso, isso e aquilo. Claro, tem algumas diretrizes para conseguir deixar, e a maratona exige muito disso, mas cada um também tem uma forma de lidar com isso lá num determinado momento que tem dificuldade, ou que você começa uma prova e não está tão bem, putz, não estou no ritmo que eu tinha esperado, não estou no ritmo que eu achei que eu conseguiria fazer. Então você vai lidando com isso, com altos e baixos, durante os treinos, durante o processo, e principalmente durante a prova, né? Nessas 2 horas e 49 aí, tinha momentos que, putz, eu tava
eu tava no auge, no ápice, assim, parecia que eu tava voando, mas tinha momento que eu falava, tipo, meu, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô fazendo isso? Até às vezes gerando um pouco de ansiedade, assim, durante a prova mesmo, parecia que a visão ficava meio embaçada, então isso é um negócio muito louco, né? Mas Uhum. a gente vai treinando isso conforme a gente vai correndo e vai se acostumando com isso. Uhum. E os tipos de treino, completar, não? Não, uma coisa que eu acho Aham, louco que você falou, que eu pensei, que na maratona eu já senti exaustão, correndo uma maratona eu senti exaustão, eu já senti euforia, eu já senti até tédio. Né? aham, A última maratona que eu corri que eu também fiquei machucado, fiquei 6 semanas sem correr e fui correr. Passou na meia maratona, eu falei, caramba, meu, meia maratona, bateu uma preguiça, assim, tipo, aham, falta metade. E aí eu tava correndo num ritmo mais lento, eu acho que isso me gerou uma certa. Parecia que eu tava fazendo um treino leve na maratona, sabe assim? entendi. Então, assim, é muito louco. E ao mesmo tempo, você tá num cenário aqui hoje, assim, no hoje que eu quero dizer, você tá no quilômetro 15 sentindo uma coisa. No 18 você tá sentindo outra coisa nada a ver. Exato. Aí depois no Uhum. 23 você tá sentindo aquilo que você tava sentindo lá no 13. Então acho que isso talvez seja uma dica, assim, que não necessariamente, às vezes a pessoa pode, talvez principalmente correndo a sua primeira maratona, começar a sentir um cansaço no quilômetro 15. Calma, cara. Obviamente, Exato. veja se você não tá fazendo um esforço além do necessário, do possível, que aí obviamente você vai quebrar. Mas às vezes você não precisa se desesperar. Espera. Às vezes vem um posto de hidratação, você toma uma água, um isotônico, daqui a pouco você tá melhor. Assim. Acho que isso é muito interessante. Assim. Isso só vem com o tempo. Né? Eu tô longe de ser um maratonista experiente, só corri duas. Mas eu já Aham, percebo isso, assim. Acho que com duas de bagagem eu já consigo perceber isso, assim. É muito, muito com louco. certeza. E a maratona, ela é muito isso, né? É uma caixa de surpresas, a prova, o dia da prova. Você pode ter feito o ciclo perfeito, você pode ter tido a noite perfeita, você pode ter feito tudo o que estava prescrito e proposto, mas pode chegar no dia da prova, pode acontecer qualquer coisa. Qualquer Uhum. coisa mesmo, assim, desde um Uhum. negocinho na barriga até qualquer coisa. Então, isso que eu acho que é legal também, porque é imprevisível. É imprevisível, não é uma ciência exata. Senão, qualquer pessoa que fizesse um ciclo perfeito faria a prova perfeita e ponto. A gente vê que não Uhum. acontece isso. Principalmente amadores e também profissionais, obviamente, Com né? Uhum. certeza, E com coisas certeza. que passariam batido, né, numa prova menor, na maratona Ah, vai é. cobrar o preço ali, né? De repente, uma camiseta ali que tá, sei lá, te gerando um desconforto, Sim, assando ali o seu peito, por exemplo, pô, já Uhum. era, acabou. exato. Destruiu essa maratona. Uma meia que você às vezes vai testar alguma coisa novo, né? Nova, e não testem nada novo, pelo amor de Deus, mas às vezes o tênis ou a meia, ou só de molhar um pouquinho, às vezes o suor já começa a raspar diferente É. ali. É Uhum. louco isso, né? Só E tem uma coisa que é igual em todas. Que seja, eu já corri 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, 15, meia e maratona. Em Aham. todas essas provas, se você largar forte demais, você vai Ah, quebrar. sim, Então, assim, é a sim. única Uhum. regra que eu gosto de falar isso, porque, assim, a grande maioria das pessoas larga forte demais. Né? Não É, tenho como é, provar Uhum. esse dado, mas, assim, nas provas que eu corri, pra mim isso é nítido. Todas as provas que eu fiz, no todo final, mundo. passando milhões de pessoas. Então, assim, é Uhum. só que, assim, se tivesse que dar uma dica, tipo, vai com calma. Principalmente se for a sua primeira, né? Acho que... Perfeito. Essa dica é fundamental. A gente vê a galera, muita adrenalina, né? Muita êxtase na hora da largada, assim. A Uhum, galera não sabe o que tá fazendo, né? Eu já fiz isso também, muitas vezes, né? Normal. uhum, E dos treinos, você estava perguntando, André, em relação ao treino que eu mais gosto é o treino longo. Com certeza, assim, eu amo assim acordar, fazer o treino longo. Eu corri 33 quilômetros na última sexta-feira, foram 2 horas e meia e nossa, fiquei feliz assim, sabe? Foi um treino gostoso com a galera da assessoria em determinados momentos, uhum, variação de percurso que eu saio e volto. Então, nossa, foi muito bom. Mas os treinos intervalados eu odeio, odeio mesmo, assim. Que são os treinos que você até falou, né? Que, nossa, normalmente a galera ama, porque sente aquela sensação de você estar uhum, poderoso, estar forte, né? Fazer uns treinos, uns tiros. Mas eu fico assim, é uma batalha mental para conseguir lidar do tipo, meu, foi um, faltam dois, mas eu não vou pensar no terceiro, eu vou pensar no primeiro que está acontecendo agora, tipo, durante os tiros, durante os intervalos entre as séries. É um negócio que para mim pega muito, assim. Eu tenho muita Uhum. dificuldade. Quando acaba, eu fico muito aliviado, muito feliz mesmo, principalmente quando eu consigo concluir da forma que estava proposto. Mas durante Uhum. o treino, assim, é complicado. esse Fiz, aqui. por exemplo, 8 de 1.000 metros na semana retrasada. Semana passada eu fiz 6 de 2.000 metros. Então, fiz ambos os treinos na pista do Pacaembu. Então, voltando de 400 metros, era tipo, Uhum. meu,
1 quilômetro era 2,5 voltas, o de 2 quilômetros eram 5 voltas. Então, até, tipo, eu dividia, tipo, 5 voltas, então vou fazer 3 voltas mais tranquilo, depois se sobrar mais energia, eu vou para as 2 voltas finais mais rápido, e aí 2 minutos de intervalo, mas aí tem 6, tipo, é uma loucura, assim, a cabeça vai para um lado que eu nunca nem consigo explicar aqui. Esse é aquele treino que você olha assim e dá frio na barriga, né? Antes de Exato. começar. Você fica ansioso, não tem como. Eu tenho um negócio, quando o meu treinador me manda a planilha, ele manda 4 semanas de planilha. Uhum. Eu, em aproximadamente, acho que 1 minuto, eu já decoro todos os treinos. Eu sei de cor todos os treinos. Porque eu olho, eu juro, é um negócio que eu fico, às vezes, vendo o e-mail, porque ele fala assim, vou mandar hoje. Eu fico monitorando o e-mail para receber o aviso da planilha, e quando ele sobe, eu já abro o aplicativo e já, literalmente, eu decoro todos os treinos. Eu não olho nunca depois da primeira vez que eu olho, e eu já sei as 4 semanas exatamente de cor que eu vou fazer todos os dias. Uhum. Caramba. Interessante. E você Até faz- porque segue uma lógica, né? Você já passou por isso Também. outras vezes, então você sabe que existe uma lógica de progressão e tudo mais. Interessante. Mas é louco isso. Eu falo, meu, que coisa de louco realmente. Mas é como eu funciono, até para a cabeça programar e entender como Aham. que vão ser as próximas semanas, o que eu vou poder fazer ou não vou fazer no final de semana, pensando na semana seguinte. Então, eu já programo meio que a minha vida com base na planilha de treino. A planilha de treino é o ponto de partida para eu programar minhas 4 semanas seguintes. Que legal. Reparei aqui que você gosta de uma certa previsibilidade, até, É. por exemplo, assistir algumas vezes o vídeo aí do cara que postou ali as 3 horas da maratona de Londres, né? É. Com a câmera de. Eu tenho certeza que quando ele postou esse vídeo, ele falou: não, ninguém vai assistir 3 horas aqui. Todas as visualizações ali, as 10 visualizações do vídeo dele foram todas do Barda. Não, Mas é interessante, porque, brincadeiras à parte, né? Você querer ter um pouco de previsibilidade em algo que não é muito previsível, né? É importante, te tira um pouco dessa sobrecarga mental, né? Te faz ali ter um certo controle sobre a situação. Então, eu acho que isso é interessante, né? Acaba sendo um treino mental também, né? A gente vê isso em vários esportes, né? Pilotos de Fórmula 1, por exemplo, que visualizam trajeto de prova, assistem vídeos, etc. Isso é bem comum em diversas modalidades. É mais ou menos o que você faz assistindo um vídeo desse, né? Para muitos acaba não fazendo sentido, ou, nossa, como que ele aguentou ficar assistindo isso? Mas no seu momento, pelo que você está passando, é algo fundamental, né? Te faz entender e ter uma previsibilidade de tudo que você vai encarar na prova, onde estão as curvas mais fechadas, em quais pontos você tem hidratação, como que você vai alinhar a sua estratégia. Então, acaba sendo algo fundamental. Muito interessante que você faz isso, né? E mostra o quanto o maratonista é obcecado e precisa ser por aquilo, né? Não adianta. Se você quer fazer bem feito, você precisa ser obcecado pelo seu objetivo. Exato. Chicago foi assim, Berlim foi assim. Em Chicago eu vi uma apresentação de uma mulher que ela colocou slides no PowerPoint explicando. Então, como era a Expo, como era a largada, como que largam as ondas. Tipo, eu fiquei assim, coloquei até na TV, não vi nem no computador, eu coloquei na TV mesmo no YouTube aqui para ver, sentada como se fosse meu programa da tarde. Parece que, tipo, na hora eu já corri a prova, mas eu prefiro assim do que eventualmente ter algum momento que, sabe, tinha uma subidinha em Chicago no quilômetro 42, a galera falou, nossa, mas o problema é porque a subida, ela tá nesse quilômetro 42, não é uma subida grande. Quando eu vi ela, eu já sabia que eu ia virar à direita e eu ia ver a subida, eu já sabia que eu ia virar à esquerda e eu ia ver o pórtico. É um túnel, não é? Então eu falei, agora... não, na realidade, não é nem um túnel. Você só, tipo, sobe, tem uma leve elevação assim para a direita, daí você vira à esquerda, já tá o pórtico da chegada. Então eu já sabia exatamente como que iam ser esses metros finais, e era o momento que eu mais precisava disso, porque eventualmente qualquer deslize mental ali ia fazer com que eu diminuísse muito a velocidade, ou até eventualmente quisesse parar, sabe? Eu acho que isso, Murilo, é perfil, né? Acho que tem gente que gosta e, de certa forma, até precisa dessa previsibilidade, tem gente que não. Para mim, o exemplo, acho que todo mundo vai entender de um esportista, um dos maiores da história, inclusive, que é o Nadal, né? O Nadal, não sei se vocês... Quando ele coloca a garrafinha de água e a garrafinha de isotônico, assim, milimetricamente no mesmo lugar. E antes de sacar, ele sempre coloca o cabelo atrás, tira... Puxa a cueca 10 vezes. Puxa a cueca que tá bem enfincada. E assim, eu tava assistindo, infelizmente agora não dá mais pra assistir ele jogar, mas tava assistindo outro dia, minha esposa falou, esse cara é maluco. Eu falei, é um maluco que ganhou 15 vezes Roland Garros. Tipo, é o jeito que o cara encontrou, que acho que é muito disso, assim, é a previsibilidade dentro de um cenário em que ele não pode prever como é que vai estar o tempo, ele não pode prever como é que o adversário vai sacar, não pode prever nada, mas isso ele pode prever, onde vai estar o isotônico dele, onde vai estar a água dele, como é que ele vai se organizar para sacar. Eu acho que é muito de perfil, né? E sempre vai ter aquele cara que é mais largadão
E performa também, sei lá, eu acho que não tem muita regra. Acho que é se conhecer e dentro do autoconhecimento fazer o que é melhor pro seu perfil. Acho que esse é o grande ponto. Exato. O Né, com tempo não dá para certeza. prever, mas eu já estou com o aplicativo aqui de Londres, ó, em tempo real, um mês antes da prova. E, inclusive, eu já vi todas as médias históricas de temperatura nas últimas maratonas de Londres nos últimos 10 anos. Então, não dá Boa. para prever, mas eu já tenho uma ideia de como é que vai estar. Mas está me assustando porque está começando a dar uma esquentada lá que não parece ser boa um mês antes da prova. Ô Mas Murilo, é interessante isso. Eu acho que todo atleta, seja profissional ou amador, tem os seus hábitos, né? Tem os seus tiques ali, digamos assim, né? A gente falou ali do Nadal, mas outros jogadores também, atletas de corrida. A gente tem que ter ali essas formas da gente tirar um pouquinho ali do estresse, né? Exato. E desculpa, André, você ia fazer uma pergunta para mim, mas só um ponto que eu queria não, fica comentar à antes. vontade. E o Barda comentou ali, né, que quando conversou com o treinador dele a respeito do tempo que ele queria fazer em Chicago, se ia rolar 2 horas e 50 ou não, eu acho que foram ali duas questões bem importantes, né? Essa conversa com que o treinador falou, não, vai que dá, e alguns treinos-chave que mostraram que daria para fazer aquele ritmo. Então isso também é legal para a gente deixar claro, né? Ninguém vai para uma maratona buscando um tempo assim, e vamos ver o que dá no dia da prova. Não, a gente, ao longo dos treinos, com a conversa com o nosso treinador, a gente vai mostrando para nós mesmos que aquilo é possível, que aquilo é viável. Porque com certeza, numa maratona e em outras distâncias também, quando você vai fazer ali para o seu limite, para o seu máximo desempenho, vai doer. Vai ser super confortável em muitos momentos ao longo da prova, e numa maratona, em muitos, muitos momentos mesmo, assim, porque você vai passar por todos os sentimentos possíveis na vida. Principalmente o que você está fazendo lá, por que você se inscreveu naquela prova. Então, aquele desconforto vai aparecer. E se você não tiver digamos assim, essa certeza, né? Alguém que foi lá e falou para você, o seu treinador, um treino que mostrou para você que você é capaz, tudo isso acaba te empurrando e acaba fazendo com que você, ali no meio da prova, quando tem ali o anjinho e o diabinho ali tentando falar, um fala para você acelerar e manter, o outro fala para Exato. você desistir. Não, então peraí, deixa eu ouvir mais aqui o anjinho que fala para eu continuar, porque eu tenho capacidade, né? Então achei isso interessante na sua fala e eu acho que é muito verdade isso. A gente precisa ter esses pontos de apoio para nos empurrar para frente, né? Durante uma prova quando a gente vai para o nosso limite. Boa. Ô Barda, antes da gente caminhar para o final, tem uma última pergunta aqui que eu acho que é muito Claro. relevante, que é como abrir uma paçoca sem, sem quebrar a paçoca. Eu vi que você teve ali um momento de dificuldade, mas você já retomou o caminho da paçoca inquebrável. Exato, né? Ótima pergunta. Essa é uma pauta importantíssima, né? Eu como paçoca todos os dias, sempre depois do almoço, é o meu docinho, né? E aí eu comecei a postar assim, tipo, docinho do dia, tá, uma paçoca com café. Aí a galera, nossa, tá, você abriu direitinho, né? É difícil abrir essa embalagem, né? É muito Aí eu difícil. come... Aí eu comecei a me atentar e aí sempre faço alguns paralelos assim com a vida, com a abertura de paçoca, né? E aí semana passada, infelizmente, tive um incidente que foi abrir, ela estava rachada ao meio. Eu acredito que não tenha sido falha minha, mas sim falha da própria paçoca que já veio dessa forma, mas isso não é considerado, né? Então, eu postei, é super engraçado, tem uma galera que me vê na rua e fala assim, Barda, te sigo, da paçoca, tipo, falando da corrida, sabe? Tipo, eu falo, mano, como assim? Da onde que isso? Mas eu gosto, tipo, tem algumas coisas, né? Meu tipo de humor, assim, ele é meio bobo às vezes, mas é engraçado que a galera gosta, assim, Não, eu gostei, eu achei dá espaço engraçado. pra fugir um pouquinho também do escopo da corrida só, assim como eu falei também, de questões da vida social, gosto bastante de sair, gosto bastante de beber, restaurante, bar. Então, acho que são coisas importantes justamente para mostrar que a vida não é só corrida e não é só performance, mas principalmente você consegue as duas coisas em paralelo, equilibrando tudo e sabendo quando você consegue dar mais ênfase em uma coisa, mais ênfase em outra. Então, é legal esses paralelos fora a corrida, até para atrair mais pessoas. Assim, tem uma galera que fala assim: nossa, eu nem corro, mas estou aqui por conta do samba, sabe? Eu falo, meu, que Uhum. legal. Tipo, como eu Uhum. frequento aos finais de semana em alguns lugares, a galera pede recomendação onde ir, onde não ir e tudo mais. Então, acho que é super legal isso, porque é o que eu falo, a corrida é um esporte democrático, qualquer pessoa consegue pegar um tênis e sair para correr em qualquer lugar. Uhum. Então, é bom mostrar que não precisa ser com essa noia, apesar de eu
ter muito esse lado, né, de performance, detalhista, tudo mais, tem um outro lado também que precisa ter para levar a vida de uma forma mais leve. Não, com certeza. Ninguém aguenta Legal. só esse controle, essa pressão É, o tempo inteiro. Tem que ter uma válvula de escape, não tem como. Me fala um exato. pouquinho, pra gente finalizar, Barda. Essa é uma coisa que eu também gosto de uma cervejinha, já falei aqui várias vezes, principalmente no Aham, final de semana. E assim, não é surpresa pra ninguém, né, que impacta. Impacta sim, principalmente no sono, na recuperação, às vezes pra quem tem uma dificuldade, às vezes de perda de peso, né, que com certeza. isso aí, putz, não tem jeito, né? Você corta a bebida. Às vezes que eu parei de beber, parecia que tinha desinflado o balão, assim, começa a murchar, assim, e eu nem tô acima do peso, mas eu perdi, assim, coisa de 4, 5 quilos em É. 2 meses que eu fiquei sem beber. Você Uhum. parou, você moderou? Só fala, só pra gente Claro. abordar aí esse tema, que eu acho que é interessante, acho que é um dilema de muito corredor por aí. Sim, super Uhum. importante. Eu costumo dizer que eu bebo mais do que eu gostaria e menos do que eu deveria, Uhum. entendeu? É, é mais do que exatamente, mais do que eu gostaria e menos do que eu deveria. Então, eu gosto bastante, tá, de conciliar essa parte. Para Berlim e para Chicago, eu fiquei 2 finais de semana sem beber só antes da prova. Mas Uhum. também, momentos cruciais do ciclo, eu tava bebendo menos aos finais de semana, sabe? Porque uma coisa é beber de forma social, você vai num restaurante, você bebe um pouquinho, você vai num jantar, casa de amigos, alguma coisa assim. E outra coisa é aquela enchida de cara que você dá do sábado, meio-dia até domingo, sabe? Uhum, Eu acho que é isso que impacta negativamente. uhum, Você Uhum. fazer essa saída que você não vai se alimentar direito durante, você não vai se hidratar direito. Domingo é um dia perdido e segunda-feira, que você tem um treino, no meu caso, um treino ritmado, que é um dos treinos mais difíceis, parece que eu nunca corri na vida, parece que eu tô começando minha vida do zero. é, Uhum. Então, é lidar com a fase que eu tô no ciclo e os meus objetivos para conseguir conciliar. Então, começo do ano, janeiro, eu tava mais tranquilo, assim, bebendo mais, tudo mais. Aí, a partir de fevereiro, eu comecei a reduzir um pouquinho, e aí, especialmente para esse ciclo, eu decidi cortar um pouco antes. Então, eu vou ficar um total de 40 dias sem bebida alcoólica, do final de semana após o carnaval até o dia da prova mesmo, até quase uma quaresma assim que eu decidi fazer, já juntei as coisas uhum, e passados 2 finais de semana, realmente dá para ver que a diferença é brutal, assim. Uhum. Segunda-feira passada que eu tive um treino super desafiador, corri 24 quilômetros, foi super bem, assim, dá para ver a diferença. Então, é muito pessoal para você conseguir entender até quando o seu corpo vai, mas obviamente é um negócio que não faz bem para absolutamente nada, né? Uhum. Então, é saber dosar se a pessoa não consegue cortar 100% e saber que depois, se a pessoa consegue tirar um tempinho off dos treinos, ficar mais tranquila em relação a isso, e aí consegue conciliar de uma forma melhor. Realmente eu gosto, né? Tem gente que não gosta, então já sai em vantagem. uhum. Mas É. como eu curto essa parte, né? Tipo, por exemplo, depois de Londres já tem uma programação etílica e gastronômica gigante, assim, depois da prova, para compensar tudo. E voltando aqui em São Paulo também vou ter alguns dias para comemorar com a galera, tudo mais. Só que Uhum. agora eu tô numa fase completamente reclusa de treinos, recuperação, sono, como eu nunca estive antes. E é o que a gente Uhum. fala, né? Para conseguir coisas que você nunca conseguiu, você precisa fazer coisas que você nunca fez. Com Então, um certeza. grande pilar assim é tentar agora cortar o álcool de uma forma anterior à prova, né, com mais tempo de antecedência do que eu fiz nas outras maratonas, e justamente tentar que perder peso nesse momento do ciclo não é Não é muito, recomendado. não é Não muito faz sentido. recomendado, Mas eu acho que Uhum. acaba sendo um pouco de consequência por esse motivo que você falou do próprio desinchaamento, assim, né? Se a Uhum. gente dá uma Uhum. desinchada boa, então acaba ajudando um pouco. Então é também um pouco para a cabeça, assim, para falar, tipo, nossa, vou chegar zero depois de 50 dias sem álcool, 40 dias sem álcool, nunca fiz isso, estou fazendo isso pela primeira vez, então é esperado que isso também consiga contribuir no dia da prova. Com certeza, acho que qualquer detalhe é bem-vindo ali, né? É, Quando a gente busca ali o máximo desempenho. E uma dica também que eu dou para os meus alunos, assim, é em relação a quantidades também, como você muito bem falou, quantidades e quais momentos da sua semana você vai escolher exato. para beber a sua cervejinha, tu beber o seu vinho, o seu whisky, sei lá. Então, poxa, você acabou de fazer um treino longo. É,
de repente, pô, não vai beber cerveja logo imediatamente depois, né? Porque você tá ali desidratado. Preocupe-se, pelo menos nas primeiras horas ali, uma alimentação, uma hidratação saudável. E depois ali, quando você tem um day off no dia seguinte, aí beleza, bebe um pouco à noite, tenta espaçar o máximo possível das horas de sono para que você consiga não ter tanta interferência do álcool na sua noite de sono, porque por mais que você consiga dormir eventualmente, muitas vezes a qualidade do sono não é a mesma, né? Então essas pequenas escolhas podem fazer a diferença ali no dia a dia dos seus treinos, né? Na sua rotina. Exato. Eu falei da bebida menos do que eu gostaria e mais do que eu deveria. Eu imaginei que, eu acho que essa versão, eu fiquei quieto, falei, vai que ele é isso não, que ele fez. eu falei aqui, eu gostaria de beber mais e eu deveria beber menos. Então é exatamente isso. Não, perfeito. Então tá certo. Mas é isso, uma vez na semana, com consciência, hidratando durante, um dia que seja um dia sábado, final de tarde, assim, dá para conciliar. Mas realmente é de cada pessoa mesmo. É um dilema, realmente para isso é um dilema grande. Eu acho que é um dilema da minha vida, eu diria assim, porque é duro, é complicado. Tem alguns dias que eu falo, nossa, meu, que dificuldade, viu? Mas faz parte, eu acho que vale a pena. E depois a gente compensa em dobro. É isso aí. Boa. Legal. Barda, eu vou passar aqui para as considerações finais, queria deixar meu agradecimento. Eu acho que esse é um daqueles episódios que eu tenho certeza que, se você topar, você vai acabar voltando aqui, porque você tem uma jornada enorme pela frente aí, a gente espera que a gente também tenha. A gente está só no começo, completamos um ano de podcast, mas a gente sabe que é só o começo. A gente quer daqui a 10 anos estar aqui, talvez num estúdio, talvez com uma edição melhor, mas com certeza fazendo o mesmo tipo de conteúdo. Então, muito obrigado, cara. Boa sorte, eu vou acompanhar você. Na verdade, não é sorte, é boa prova. Eu não gosto muito do... Acho que não tem... Talvez só tenha sorte com o tempo, tá? Mas assim, eu acho que você tá no caminho aí para conseguir mais uma vez seu RP, atingir sua meta. Então, muito obrigado. E, obviamente, muito obrigado, Murilo, também. E vou deixar para as considerações finais de vocês. É isso aí. Eu acho que sorte precisa quem não se prepara, né? O Barda aí tá mais do que se preparando para essa prova. Claro que um pingo de sorte aí, como por exemplo o tempo, pode ajudar, claro, bastante. Mas parabéns aí, Barda, pela sua jornada, coragem aí de encarar esse mundo aí das redes sociais também, trazer conteúdo que eu já notei que é de grande relevância, de consciência, responsabilidade, né? Não é só mais um ali criando conteúdo sem pensar no que está colocando ali à disposição dos seus seguidores. Então, parabéns por isso. É uma história super inspiradora, né? Então, acho que a gente tenta fazer isso de formas parecidas, né? O André e eu aqui, a gente tenta trazer sempre conteúdos embasados também, inspirar as pessoas com as histórias aí dos nossos convidados. Então, obrigado aí por ter aceitado participar desse episódio. Maravilha. André, Murilo, eu que agradeço. Foi super legal compartilhar um pouquinho aí sobre toda a minha trajetória e ouvir um pouquinho de vocês também. Acho que é muito, muito bom vocês estarem com esse projeto. Parabéns aí pelo ano. Parabéns pela iniciativa. A gente sabe que também não é fácil, né? Começar qualquer iniciativa diferente que seja. E com certeza faremos outros podcasts, outras conversas aqui. E principalmente... em formatos diferentes, melhores e tudo mais, assim, justamente para a gente evoluir juntos. E, pô, valeu pela força aí em relação à maratona. Tô super ansioso e vou acompanhando vocês aí também. Maravilha. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, Barda, valeu, Murilo. Valeu, até. Valeu.